O milagre não aconteceu ainda na tua vida? Você está orando e o milagre não aconteceu na tua vida. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você precisa de um milagre. Você está orando, o milagre não aconteceu, não desiste. Continua orando, continua clamando. Há tempo para todas as coisas. Se o milagre não aconteceu, é porque não está no tempo de Deus. O tempo de Deus não é nosso. No tempo dele, na forma dele, de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele tem para a sua vida, irá acontecer. Aleluia! Há um tempo para todas as coisas. Se o milagre não aconteceu, não desista. Continua orando. Deus está te forjando, Deus está te lapidando, Deus está te ensinando. Há um propósito nisso. Há um propósito nisso, porque o nosso Deus opera milagre. Eu, o Felipe e o Vicente somos prova disso. Eu e o Felipe, nós não podemos ter filhos. Não é que nós não podíamos. Nós continuamos não podendo ter filhos. Os exames recentes confirmam que nós não podemos ter filhos. E recentemente eu estive numa médica e ela perguntou sobre toda a gestação. E ela perguntou, diante, né, dos exames, se o Vicente era uma criança perfeita. Eu disse sim, é mais que perfeita. Porque por conta de algumas condições na saúde do Felipe, o Vicente tinha todas as probabilidades para ter deformidades físicas. E o Vicente é uma criança perfeita. E ela, quando eu relatei isso para ela, disse, olha, tem motivo para agradecer. O Vicente é uma criança perfeita. Então, nós não podíamos ter filhos. Até iniciamos uma investigação, um tratamento para a fertilização in vitro. Quando eu me aprofundei no que significava a fertilização in vitro, eu e o Felipe decidimos não fazer mais e entregar nas mãos do Senhor. E se o Senhor quisesse dar um filho, Ele nos daria. Se não quisesse, não teria problema nenhum. Nós o servimos porque Ele nos salvou e não pelo que Ele faz na nossa vida. E, de repente, eu engravidei. E veio o Vicente, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E o Vicente, logo após a primeira mamada dele, ele começou a apresentar problemas gastrointestinais. Já nas primeiras horas de vida, fizeram 2 lavagens estomacais nele, acreditando que ele tivesse engolido o líquido no parto, e não tinha engolido, não conseguiram tirar nada do estômago dele. E saindo da maternidade, o Vicente constantemente chorava muito, tinha muita dor. Os 20 primeiros dias de vida dele, nós passamos na casa do Isaí e da Jaque. O Vicente chorava dia e noite com dor. Nós revezávamos, eu ficava com ele de noite até as 3 da manhã, a Jaque assumia às 3 da manhã e ia até as 9. O Isaí pegava das 9 e ia até um horário, o Felipe no outro, e era essa rotina porque ele chorava incessantemente. Quando eu ia para a casa dos meus pais, a mesma coisa. Até que descobriram que o Vicente estava com um refluxo muito forte, mas não sabiam a causa. Com 1 mês e meio de vida, o Vicente já usava comprimido para tratamento. Eu tinha que diluir um comprimido para dar com 1 mês e meio de vida para ele numa seringa. E passado alguns meses, e ele com esses sintomas todos, os tratamentos não foram muito eficientes, eu fui para o Pará, ficar perto do Felipe que estava lá. Chegando no Pará, com 1 semana que nós estávamos lá, o Vicente ficou desse jeito. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Ele ficou cheio de lesões na pele. Ficou do jeitinho que está aí. Por 2 meses, nós procuramos tratamento no Pará e ninguém descobria o que o Vicente tinha ou conseguia tratá-lo. E aí a Jaque e a avó Linaura foram nos visitar e eu disse assim, eu vou voltar para Santa Catarina. Nós estamos há 2 meses aqui, nós já não temos mais o que gastar com
com consultas médicas, exames, e ninguém descobre o que o Vicente tem, e ele está nessa condição. Irmãos, a impressão que dava é que tinha sido jogado água quente no Vicente. Aqui não dá para ver direitinho, mas a pele dele descamava. E ele chorava demais de dor. Até que, quando a avó Linaura e a Jaque estavam lá nos visitando, eu estava decidida a vir para procurar um tratamento para ele. Ela falou assim, vamos dar mais uma procurada. Vamos procurar um alergista. Nós achamos, e eu achei um alergista, um contato com um alergista na internet, ligamos, ela não tinha horário para atender o Vicente. Eu falei, não, eu preciso, contei a situação. E aí uma pessoa desmarcou, ela nos atendeu, ela bateu o olho no Vicente e disse assim, não, eu sei o que teu filho tem, o teu filho tem dermatite atópica. Só que ele não é só dermatite atópica, ele é uma criança atópica. Eu me especializei nessa área e, assim, nós vamos tratar a pele do Vicente, contudo, essa doença ela apresenta sintomas em várias partes do corpo. Muito provável que o Vicente vai ter debilitado o seu sistema respiratório e o sistema gastrointestinal. Então, ela atinge pele, estômago, intestino e também o sistema respiratório. Eu falei, não, mas o sistema respiratório, até agora ele não teve nada, não vai dar nada. E ela passou um tratamento e o Vicente amenizou esse quadro na pele dele, deu uma amenizada. Ele não ficou 100%, mas deu uma boa aliviada nos sintomas. No ano seguinte, olha como ele ficava. No ano seguinte, nós viemos para cá, deu a pandemia, o Vicente começou a ter crises respiratórias. Foram inúmeras madrugadas que eu e o Felipe saíamos com ele para ir para a emergência com o Vicente com dificuldade respiratória. No auge da pandemia, eu estava com ele no parque, de repente eu olhei, o Vicente estava assim, no parque. Eu saí correndo, peguei ele no colo, meu pai estava no parque comigo, pai, vamos para a emergência mais próxima. E o pai levou numa UPA, chegou lá, o Vicente estava com saturação em 86. Quando o confortável para respirarmos o ideal é 98, né? Para ficar confortável. Ele estava com 86. E assim foi o segundo ano todo de vida do Vicente, com crise respiratória, e nós tratando as crises respiratórias. Quando aliviaram as crises respiratórias, voltamos para o Pará. O Vicente começou com crises intestinais. Ele passava 2 meses com diarreia, a gente fazia medicação, ele ficava um tempinho bom, coisa de 15 dias, diarreia de novo. E diarreia, e muita diarreia. E dores no abdômen, ele não dormia de dor, ele reclamava de cólica, dor, ele não conseguia dormir, ele era uma criança que não dormia, não descansava, o tempo inteiro com desconforto. E a situação foi se agravando, o medicamento, o tratamento que a gente fazia na pele não estava mais dando a resposta como antes, e o Vicente começou a ficar dessa forma, com muita lesão na pele. Essa ainda é uma das fotos que eu tirei para mandar para a médica, que não estava no pior estágio. Ele teve outras crises muito piores. Uma delas foi logo após um noivado que nós fomos em Joinville, ele brincou com um gatinho, e dormiu bem. No outro dia, quando nós acordamos, o rosto do Vicente, o pescoço, parecia que ele tinha sido queimado. A pele dele estava toda queimada. E aí a médica já me orientou, mandou eu passar uma medicação. Quando eu passava a medicação, ele gritava e dizia, tá queimando a minha pele. A Jaque abanava, ele assoprava e ele dizia, mãe, tá queimando. E ele dizia assim, mãe, canta para eu me acalmar, canta para eu me acalmar. E eu sempre embalei o Vicente para dormir cantando o Te Agradeço, né, por tudo que tens feito. E eu dizia, filho, o que tu queres que eu cante? A Jaque abanava ele e ele dizia, canta, eu te agradeço, canta, eu te agradeço. E eu começava, e ele gritando, dizendo, tá queimando, eu começava a cantar, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. E na minha mente eu dizia, eu não posso cantar esse hino, como que eu vou cantar diante dessa situação? E eu dizia, Vicente, a mãe vai cantar outro hino, deixa a mãe cantar outro hino. Ele dizia, não, canta
onde queimou passava, ele ia se acalmando, ia se acalmando. E eu falei pro Felipe, tá insustentável, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agir, vamos procurar outros médicos, outros tratamentos. Comecei a pesquisar, conversei com a irmã Miriam, do Michael, que é da área da saúde, e ela me indicou uma especialista em alergias, em pneumologia, uma das melhores médicas do Brasil. Ela atua no Rio Grande do Sul. E nós demorou 2 meses para fazer a consulta. Enquanto isso, o Vicente estava tendo essas crises com muita constância e muita intensidade. Às vezes ele ia lá para o pai, e quando eu chegava, esse dia foi a mãe disse assim, Leide, eu tive que segurar as mãos dele, porque senão ele ia se coçar até sangrar. E a mãe segurava as mãozinhas dele por conta da irritação que ele sentia na pele. E aí consultamos com essa médica, e essa médica suspeitou que o Vicente tivesse uma alergia alimentar. Eu disse para ela que não, que nós já tínhamos investigado isso, feito vários exames, e que quando ele era pequeno ele tinha tido uma alergia ao ovo, mas que tinha sido tratada. E os exames recentes não indicavam uma alergia alimentar. E ela disse que havia um tipo de alergia que não aparecia nesses exames comuns. E aí ela receitou esse exame, se chama biorressonância. Veio um engenheiro químico do Rio Grande do Sul com equipamento e fez na nossa casa o exame no Vicente. 1 hora e meia para fazer o exame. E aí eu já até esperava que desse no resultado que o Vicente não podia comer trigo, não podia comer leite, ovo, que são os principais alergênicos. Mas, para nossa surpresa, foi esse o resultado. O que é que o Vicente tinha alergia? O que é que estava causando aquela reação no intestino e na pele dele? Arroz. O Vicente não poderia comer arroz. O Vicente não podia comer trigo, nada que tivesse glúten. O Vicente não podia comer aveia. O Vicente não podia comer milho. O Vicente não podia comer nada que tivesse soja, nada que tivesse ovo, nada que tivesse leite, nada que tivesse feijão, nada que tivesse grão de bico, nada que tivesse lentilha, ervilha, café. Ele não podia comer nada que tivesse batata, nada que tivesse abacaxi, uva, abacate, mamão, tomate, pimentão, brócolis que ele gostava, banana. Nada disso o Vicente podia comer. O que ele podia comer? Aipim. Era isso que ele podia comer. E o Vicente sempre teve uma alimentação saudável. E eu tive que explicar para ele, filho, tudo que é saudável que você come, não pode mais. Não pode mais comer. Irmãos, diante desse diagnóstico, eu fiquei assim sem saber o que fazer, o que eu ia dar para o Vicente comer. Porque não era só não poder comer a batata inglesa, eram todas as batatas. Não era só o milho, era tudo que tivesse milho. Não era só o feijão, eram todas as leguminosas. E aí, vocês imaginem que, hoje em dia, quem não pode comer coisas com glúten, recorrem ao que se vende no mercado, que são os pães, as receitas que se vende, todas elas sem glúten, elas são feitas com aveia ou com arroz, farinha de arroz. Então, não tinha nada que eu pudesse comprar no mercado para o Vicente comer, porque tudo que tem industrializado vai um desses ingredientes. E eu comecei a procurar receitas na internet para conseguir desenvolver algo diferente para que ele pudesse comer. Mas, meus irmãos, sem ovo, sem milho, sem trigo, sem farinha de arroz, é impossível. Era praticamente impossível. E aí nós tivemos um retorno com a médica. Ela falou o seguinte, olha, nós vamos fazer um tratamento de 90 dias para o Vicente se tornar, para o organismo dele, deixar de apresentar essas reações a esses alimentos. Nós vamos tratar o intestino dele, nós vamos desensibilizar o Vicente. Por 90 dias ele vai ficar
sem comer esses alimentos e nós vamos tratar. E ele começou com uma série de suplementos, medicações. E aí eu expliquei para ele, filho, tu não vais poder comer, é um tratamento, vai durar tanto tempo e depois a gente vai reiniciar com esses alimentos novamente. E ele aceitou tranquilamente, porque ele sabia que ia durar 90 dias. E ele, logo, 3 dias depois do diagnóstico, ele já sabia todos os alimentos que ele não podia comer. Aí, quando alguém ofereceu alguma coisa para ele, ele dizia assim, tem trigo? Não. Tem ovo? Não. Tá, tem milho? A pessoa dizia, tem, então eu não posso comer. Então, ele já sabia tudo. Com 3 dias, ele sabia todos os alimentos que ele não podia comer e ele aderiu à dieta, ao tratamento, tranquilamente. E nós, naquela expectativa, quando desse, né, o tempo, o Vicente ia poder voltar a comer normalmente. Passados 90 dias, nós iniciamos o enfrentamento. Nós tínhamos que dar o alimento para ele, esperar 3 dias. Se desse reação, a gente esperava mais 7 e dava de novo. Se não desse reação, a gente poderia inserir no dia a dia dele o alimento. E nós fizemos o primeiro enfrentamento, nós começamos pelos alimentos que menos tinham apresentado reação no exame. Começamos o enfrentamento, testamos o primeiro alimento, deu reação. Testamos o segundo alimento, deu reação. E ele dizia assim, não tem problema, né, mãe? Nós vamos testar o outro na próxima semana. Eu dizia, filho, na próxima semana nós vamos testar o próximo. E aí testamos o próximo, e testamos o próximo. E cada teste era aquela expectativa e uma frustração. Expectativa e uma frustração. Nós testamos todos os alimentos e o Vicente teve reação a todos. Resumindo, o tratamento não tinha dado certo. E aí voltamos na médica e ela disse assim, olha, eu não tenho mais o que oferecer, porque durante esses testes a gente... quando não dava o alimento, a gente mudava o protocolo, a gente passou por 4 protocolos e nada tinha dado efeito. Ela disse assim para mim, olha, tu pega o último protocolo, quando o que ele tem em casa de medicamento acabar, tu manda fazer de novo e continua dando esses medicamentos e não dá esses alimentos para ele. E vamos tocar assim, que eu não tenho mais o que te oferecer. E aí, nesse momento, eu e o Felipe conversando, a gente disse assim, agora é só Deus. O tratamento não deu certo. Era a minha situação de morte. Porque só Deus. Era impossível. Nós já tínhamos feito tudo que estava ao nosso alcance. E nós continuamos orando como a gente já vinha fazendo. E nesse momento, Deus nos permitiu provar do amor dos amigos. A igreja entrou em oração, o pastor levantou campanha de oração por cura. Deus levantou amigos para ir para o monte, por 1 mês com o Felipe, buscar a cura no Senhor. Essa semana ainda, uma pessoa, semana passada, falou para nós, como é que o filho de vocês está? Eu tenho orado por ele. Deus levantou amigos para pelejar conosco. E aí eu falei para o Felipe, nós não vamos mais gastar. Porque, irmãos, era caro, era um tratamento caro. Teve mês que eu trabalhei um mês inteiro e todo o meu salário, não era uma parte, todo o meu salário eu deixei em farmácia, em consulta. Eu falei, Felipe, a gente já fez esse tratamento, se Deus quisesse curar com o tratamento, já teria curado. Não vamos mais comprar os medicamentos, vamos usar o que a gente tem em casa e se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, vamos pedir para Ele que Ele nos dê sabedoria para enfrentar isso. Só que o Vicente percebeu que o tratamento tinha acabado. E ele queria comer. É como se ele olhava para mim e pedia para comer, como quem diz, eu já fiz a minha parte, eu já fiquei esse tempo todo sem poder comer essas comidas, eu quero comer. E ele começou a me pedir, mãe, eu quero comer feijão, mãe, eu quero comer arroz. Quando eu passava na frente da padaria, ele gritava, pai, para e compra um pão para mim, eu quero um pão. Não, eu não levava mais ele para o mercado porque ele queria brócolis, que ele sempre comeu brócolis, era o lanche das 10 da manhã dele, era o brócolis. E a situação foi ficando insustentável. A gente não podia mais ir na casa
do meu pai e da minha mãe tomar um café da tarde, porque o que o Vicente podia comer de carboidrato, aipim. Aí ele podia comer uma fruta ou outra, e eu fazia um hambúrguer, ele tentava ao máximo variar, e a gente começou a se isolar, porque para o Vicente estava ficando muito difícil. Na escola eles me chamaram, porque na hora do intervalo ele tinha tido um problema. A banana era a fruta que ele mais gostava, uma amiga comeu a banana na frente dele, ele ficava nervoso. E nós começamos a nos isolar. E um dia eu fui num evento, eu não pude levar o Vicente, porque ia ter comida. Eu voltei de lá chorando e falando, Deus, tá difícil demais. Eu não estou mais conseguindo lidar com isso. Eu cheguei a dizer para o meu sogro, eu acho que Deus não quer curar o Vicente. Zé, tu ora por tantas pessoas e Deus cura. A minha mãe tinha orado por uma pessoa e Deus tinha usado para curar de câncer. E ela já tinha orado pelo Vicente, tantas pessoas já tinham orado. E eu disse, Deus, Isaí, eu acho que Deus não quer curar. E eu falava, Senhor, eu preciso da cura, mas se tu não quiseres curar, pelo menos me alivia esse fardo, me ensina, me dá uma estratégia para lidar com isso, porque eu não estava mais conseguindo lidar com essa situação, irmãos. E o Vicente ficava desesperado, porque ele queria comer aquelas comidas, e final de ano foi se aproximando, e as festas na escola. E as festas dos grupos de família. E teve o aniversário da Laurinha, que é a priminha. Eu não tinha como não ir. Ela falava, Vicente, tu vai no meu aniversário. Nós fomos. De repente eu estava andando lá. Meu irmão me chamou. Eu fui correndo ver. Quando eu cheguei, o Vicente estava tremendo. Eu disse, o que foi, filho? Ele não falou nada. Ele estava em um estado de estresse. Aí meu irmão falou, ele quer comer um crepe. Não pode. Eu me agarrei nele. Tirei ele do ambiente, chorei junto com ele. E eu dizia, Felipe, ora por mim, porque se Deus não me der força, eu vou adoecer. Cada vez que eu ia preparar a comida, eu me lembrava que eu só podia fazer o aipim. E aí, de vez em quando, fazia a quinoa ou painço, mas não são coisas tão gostosas assim para ele comer. Cada vez que eu preparava uma refeição, eu lembrava que o meu filho não podia comer. Cada vez que eu via uma mãe dando um alimento para o filho, eu lembrava que o meu filho não podia comer, e aquilo estava me causando uma dor muito grande. E eu dizia, Felipe, ora por mim, porque eu acho que eu vou adoecer se Deus não agir, não me der forças, me der uma estratégia para eu levar isso, eu vou adoecer. E aí um dia, logo em seguida, acho que foi no dia seguinte, na hora da refeição, nós fomos orar e a gente sempre orava, Deus, não deixe esse alimento fazer mal para o Vicente. Por mais que eram alimentos que a gente poderia dar, a médica avisou que a alergia poderia progredir, ele poderia se tornar alérgico a outros alimentos também. Então, nossa preocupação era orar para que aquele quadro não se agravasse e para que Deus curasse se assim Ele quisesse. E nós toda a refeição orávamos para isso, toda noite orávamos pedindo para Deus a cura. E o Vicente pedia para Deus para ser curado, igual Naamã foi, que ele conhecia a história de Naamã, ele orava assim, Deus me cura, igual tu curaste Naamã. E logo após eu comentar com o Felipe que eu precisava que Deus agisse na minha vida, porque eu estava sentindo que eu estava adoecendo, eu chorava com muita frequência por conta dessa situação, era algo que vinha à minha mente o tempo inteiro, porque eu tinha que cozinhar para ele 5 refeições por dia, né? Não tinha como fugir. E aí, logo em seguida, eu preparei uma refeição e eu fui orar, e eu orei. E eu pedi, Deus, cura o Vicente, nós precisamos da cura. E aí, quando eu abri meus olhos, o Vicente falou para mim assim, mãe, clama. Mãe, clama. E eu falei, clama a mim. E ele disse, responder-te-ei. E eu continuei clamando, continuei buscando no Senhor e plantando a fé no coração do Vicente. E ele me perguntava, mãe, se Deus não me curar? Eu dizia, se Deus não te curar, não tem problema, Ele vai dar uma saída para nós, filho, para a gente vencer isso. E a situação foi se complicando. E eu falei, Felipe, não tem mais como, o Vicente já não está tendo mais estrutura emocional. Eu já vou terminar, irmãos, para lidar com isso. Vamos deixar ele comer, a gente deixa ele comer alguma coisinha,
uma vez na semana, e aí dali 7 dias, ele entrava em crise, dali 7 dias ele estaria bom de novo, a gente daria outra coisinha, e a gente montou essa estratégia. Irmãos, a gente dava 2 pedacinhos de mamão para o Vicente, ele tinha reação. A gente dava uma colherada de arroz, o Vicente tinha reação. E essa situação foi se agravando, foi ficando difícil, E ele gostava, sempre depois da escola dominical, a gente ia comer num restaurante que tem no Bela Vista, ele gostava muito da comida de lá. E ele, cada vez que saía da escolinha, ele dizia, vamos no restaurante. E eu dizia, filho, lá não tem nada para que você possa comer, vamos no restaurante. E aí, no dia 22 de dezembro, eu falei, Felipe, vamos levar ele no restaurante. E aí nós levamos ele no restaurante, ele comeu tudo o que ele queria. Normalmente ele tinha reação depois de umas 6 horas de ter se alimentado. Passou 3 horas, o Vicente estava bem. Passou 6 horas, o Vicente estava bem, foi no dia 22. E aí, viemos para o jantar da assistência social, ele estava bem. Quando foi no final do jantar, umas 10 horas da noite, eu já estava olhando para o Felipe assim, o Vicente está bem, já se passaram mais de 6 horas e ele está bem. Irmãos, daqui a pouco o Vicente começa a se coçar. Eu ergui a camisa dele, eu acho que a irmã Andréia estava junto, né? O Mike, a Miriam, as costas do Vicente parecia que tinham pegado uma lixa e passado nas costas dele. Ele estava com as costas cheias de bolinhas e se coçando muito. Irmãos, era muita feridinha na pele dele. Ele tinha entrado em crise. E aí eu fui para casa, passamos uma medicação na pele dele, só que essas medicações demoram muito para agir. E ele foi dormir, e aquela noite eu passei a noite inteira chorando. Eu não orei, eu só chorei. Eu só chorei e gemi. Eu não conseguia expressar uma palavra. E na minha mente, que era o que eu conseguia era mentalizar, eu dizia assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu chorei a noite toda. No outro dia, ele foi ficar na mãe, porque a mãe queria que eu comprasse umas coisas para a ceia de Natal. Ele ficou lá. E eu fui comprar os ingredientes. E à noite, nós tínhamos um encontro com um casal da igreja. E nesse encontro, acabou que surgiu na conversa a questão da oração. Eu relatei que eu estava no meu limite. E quando eu relatei, o irmão disse assim, olha, eu nunca trago o óleo da unção. Só que hoje Deus mandou eu trazer o óleo da unção e eu vou ungir vocês, para que Deus venha com cura. E o irmão nos ungiu. Nós fomos para casa, cheguei lá na mãe, no dia 23, a mãe disse assim para mim, filha, hoje fica de olho no Vicente essa noite. Presta bem atenção nele, porque ele comeu tudo que não podia. Ele comeu banana, os priminhos estiveram aqui, ele viu os primos comer, ele comeu banana, ele comeu pão, ele comeu rosca, ele comeu tudo que não podia. Fica de olho nele essa noite, porque eu acho que ele vai ter uma crise. E eu fiquei quietinha. Nós fomos para casa. Demos banho no Vicente, botamos o Vicente para dormir. E fomos dormir. E o Vicente dormiu a noite toda. Quando nós acordamos, eu fui correndo lá no quarto. Ele não tinha chamado. Nós, toda noite ele chamava. Ele se coçava, ele reclamava. Eu fui correndo no quarto, passei a mão na pele, não tinha nada. Olhando o Felipe, o Vicente foi curado. O Vicente foi curado. Eu tinha um pão. Eu dei um pão para ele. A gente tinha que ter os pães escondidos em casa para ele não ver, porque senão ele queria comer. E eu dei o pão para o Vicente. Eu falei, Felipe, vamos almoçar fora. O Vicente adora camarão, a milanesa. Vamos almoçar fora. Fomos num restaurante, deixamos ele comer de tudo. Quando chegou a tarde, o que tu quer comer, filho? Deus, que ele queria comer.
Isso no dia 23. E o Vicente sem nenhuma reação. No dia 24, o Vicente sem nenhuma reação. Na noite da ceia de Natal, nós testemunhamos o nosso presente de Natal. O Vicente foi curado. Aleluia! Oh, Icanomaceia! O Vicente está até hoje, irmãos, comendo de tudo. Aleluia! Oh, Icanomaceia! Irmãos, o Vicente foi curado, foi o nosso presente de Natal. Quando eu estava no meu limite, Deus sabe. Quando não tinha mais solução, era impossível, não tinha mais o que se fazer. As minhas forças já estavam se indo. Deus entrou com providência. Deus entrou com providência. Deus operou um milagre. O Deus que ressuscitou Dorcas, que deu vida à nossa irmã, que passou pelo acidente do trabalho. Ele curou o meu filho. Ele curou o meu filho. Deus opera milagre. Aleluia. Deus opera milagre, irmãos. Deus opera milagre. E às vezes a gente não entende todo esse trabalhar de Deus. Obrigada, filho. Deus opera milagre. Continue clamando, continue orando. A Bíblia fala que o milagre na vida de Dorcas, o fato de Deus ter ressuscitado Dorcas, se tornou conhecido. E que muitos passaram a servir a Deus por conta do milagre. Irmãos, e hoje eu entendo que eu tenho do que testemunhar do milagre de Deus na minha vida. Há um propósito nisso. É para o nome do Senhor ser glorificado. É para o nome do Senhor ser exaltado. É para que nós saibamos que o Deus que ressuscitou Dorcas continua operando milagre no nosso meio. Aleluia! Deus é grande, Deus é grande. Continue orando, continue clamando, não desista. Deus opera um milagre. Essa causa, essa situação de morte, essa situação impossível que você está enfrentando, você olha e não vê perspectiva, não vê uma saída. Deus opera milagres. Eu quero ler com os irmãos e deixar com os irmãos Jeremias 32 e 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Lucas 1 e 37. Nada é impossível para Deus. Aleluia! O que é impossível para o homem, para Deus, não é impossível que o homem não pode